satisfação que eu começo a falar da minha trajetória, acho uma importante iniciativa maçonônica. Então, eu sou pernambucana, meu nome é Maria das Graças Lapa Vanderlei, Vanderlei é meu nome de casado, e eu morei em Recife até o tempo que eu casei. Então, eu morei em Olinda, né, o tempo inteiro, que eu sou olindense, na verdade, daí dá para ver o sotaque, né, sou de Olinda, Pernambuco. Nasci em 21 de outubro de 1947, então logo farei 65 anos e estou ainda nativa, né, não, é uma vontade muito grande de trabalhar com a botânica e a gente não consegue parar. Eu fiz então o meu curso primário. Primeiro deixa eu falar da minha origem. Meus pais, pernambucano, meu pai de origem portuguesa. Ele tinha 9 irmãos, era dentista, uma pessoa assim que me entusiasmou muito para o estudo, que ele era uma pessoa muito dedicada à profissão dele, muito austero, mas uma pessoa muito carinhosa. Então, uma das marcas assim da minha vida. Faleceu cedo, né? E minha mãe, apesar de uma pessoa pequena, aparentemente frágil, era uma verdadeira leoa a cuidar dos filhos, porque eles tiveram 11 filhos, né? Eu sou a sétima dos 11 filhos, 5 mulheres e 6 homens. E então era assim, os mais velhos já ajudavam a cuidar dos mais novos, como é muito comum assim naquele tempo, principalmente lá no Nordeste, as famílias eram geralmente numerosas. Então eu tive uma infância muito feliz, porque eu vivi num lugar muito gostoso, um quintal grande, cheio de plantas, um pomar. Eu acho que desde essa época eu já via a minha vocação. Eu gostava muito, era muito curiosa, eu gostava muito de olhar as plantas. Então, por exemplo, eu me lembro de algumas que marcaram a minha infância. A cássia, uma flor amarela muito bonita, que eu usava como colar com minhas irmãs e irmãos. E eu olhava intrigada para aquelas características, não sabia o que era aquilo, mas imaginava uma coisa muito bonita, muito me chamava a atenção. As cores também me chamavam a atenção. Zingiberácea, colônia, eu também procurei entender, quer dizer, entender como criança, né? E caramboleiras. Então era um verdadeiro assim sítio, né? Era uma casa muito gostosa e eu tinha adoração de subir nas árvores. Minha mãe ficava apavorada que me via lá em cima, eu era pequena, ágil, traquina, né? E tinha aquele hábito de brincar com os irmãos. Então eu tive uma infância muito mais assim voltada a viver na família. Então aquela tendência da familiar era muito forte, e isso eu também mantive com a minha família posteriormente. Então eu fiz o primário em Olinda mesmo, ia a pé, colégios simples, era o colégio da família. Então era aquela filinha de irmãos indo para a escola, os mais velhos levando os mais novos, né? E eu me lembro que por volta de 6 para 7 anos eu comecei a estudar, e em seguida era o Colégio Domingos Sábios. Era um colégio muito típico ali de Olinda. Depois eu fui para um colégio maior, que era o Colégio das Freiras, Academia Santa Gertrudes, um colégio assim muito rígido, muito rigoroso, e que você tinha que usar aquelas saias compridas, a gente sempre enrolava as freiras, mas tinha muita assim, lembrança agradável. Estudei latim, não imaginava que fosse ser útil um dia, né? Estudei latim, francês, que naquela época tinha uma amplitude maior de disciplinas. E ali eu aprendi muita coisa, mas continuava sendo uma pessoa só para a família, poucas amigas só na escola. Geralmente a gente não tinha amigos assim em casa. Papai e mamãe eram a família muito cuidadosa ali, né? E aí eu fiquei esse tempo ali, depois passei para o colégio estadual de Recife, que era um colégio grande. Aí foi minha grande mudança, o salto, assim, sair de um colégio de freira para um colégio estadual, que era um ensino forte naquela época, muito bom, e que eu tive que ralar muito para acompanhar. E aí tinha que decidir o que vou fazer, né? Eu sempre muito idealista, então eu sempre falava, vou fazer medicina porque eu vou ajudar a humanidade. Então era aquele intuito de ajudar, contribuir para melhorar alguma coisa, né? E eu cheguei a prestar o vestibular de medicina no terceiro, logo em seguida o colegial, que eu terminei em 65 o colegial. Mas eu não passei, claro, não estudei, e já estava namorando o meu marido atual, né? Quer dizer, só teve ele. E aí eu decidi então fazer História Natural na segunda chamada. Eu disse, eu vou fazer, porque meu pai já estava numa situação de manter os 11 filhos, era complicado. Então eu disse, pelo menos eu vou estudar e me preparar novamente para o vestibular. Mas eu conheci um professor maravilhoso, Geraldo Maris, que o apelido era Florzinha, né?
Então já falo a característica dele. Então ele era muito bom professor, muito amável e me encantou, a botânica me encantou. Então eu comecei a fazer estágio no segundo ano de faculdade. Eu comecei em 66, então em 67 eu já estava no estágio. Eu lembro que era bolsa de iniciação científica do CNPq, né? O CNPq sempre me acompanhou durante toda a minha trajetória e eu fiz os 2 anos de estágio com ele, e em seguida com Dárdano de Andrade Lima, que foi outra pessoa influente na minha vida e que teve uma grande presença, né? Então, quando houve uma divisão do Departamento de Botânica e Ecologia, o Dárdano, ele escolheu alguns alunos e eu fui escolhida. Eu fiquei dividida, eu queria o Geraldo Marins, ao mesmo tempo queria experimentar uma nova proposta de trabalho. Então eu fui com o Dr. Dárdano de Andrade Lima, um grande botânico do Nordeste, conhecido, né, o Geraldo Marins também. O Geraldo Marins, inclusive, faleceu recentemente esse ano, ficou bem velhinho, faleceu esse ano. E aí o Dárdano, eu passei uma época na Federal de Pernambuco, onde eu fiz o meu curso de História Natural, que era aquele curso antigo, né, que era o último ano do curso de História Natural. Então eu tive aquelas disciplinas maravilhosas, mineralogia que me atraía, eu tive paleontologia, botânica, mas o que me atraiu, realmente, todas essas matérias me atraiu, mas a botânica eu já era bastante interessada. E então, que era a biologia de fato, né, a biologia. Então eu fiquei uma parte desse período de faculdade no IPA, Instituto de Pesquisa Agronômica, que hoje é Embrapa. E lá tinha um herbário maravilhoso, com coleções antigas, o Bento Pickel. E aí foi que eu conheci a Ana Maria Juliette, que era funcionária de lá, era técnica de lá. Então eu fiquei como estagiária, ela técnica. E hoje nós somos grandes amigas, comadres, né? Eu sou madrinha da filha dela mais nova. E tinha uma outra colega que também ficou muito amiga, que era a Rejane, bióloga, e as três ali paparicando, dando, e viajando com ele, tendo a possibilidade de fazer aquelas viagens no Nordeste. Uma das viagens me marcou muito, foi quando o Dr. Dárdano viu uma vrísia, uma bromeliácea, e apontou, uma vrísia, aquele nome, nunca imaginava que aquilo era uma bromeliácea, não tinha noção, era muito ainda no começo do meu trabalho, né? E ele só acalmou quando ele conseguiu coletar aquela vrísia. Então eu olhei para aquilo com uma admiração profunda e depois virou uma das minhas famílias queridas e da minha especialização. Então o Dárdano deixou isso, aquele trabalho forte, o conhecimento amplo, né, e rígido, mas ao mesmo tempo eu sempre tive a porta aberta com ele. Então, depois que fiz esse estágio, então eu me senti mais fortalecida, mas na verdade meu trabalho era de anatomia. Eu trabalhava muito independente, porque o Dr. Dárdano, ele tinha 1000 obrigações, então eu me virava, né? Era aquela coisa de cortava, e eu tinha muita paciência, então eu exerci muito aquela habilidade que todo cientista tem, né? Da capacidade de ter concentração, olhar. Eu gostava de desenhar as estruturas anatômicas. Então, em 1970, eu já tinha formado, em 69, né? Então logo que eu fiz bacharelado, né, em História Natural, eu casei. Então aí já é um outro marco na minha vida. Conheci meu marido, que eu já namorava há tempo, né, que naquela época os namoros eram muito demorados, e ele também foi outra pessoa também muito importante, porque não só ele aprendeu a entender a minha profissão, como me ajudou, até bancou algumas viagens minhas. Então até a doutora Graziella falou, e o João Semi sempre falava, a Fundação Vanderlei, né, que era ele que eu queria ir para o congresso, sempre peguei, às vezes dava, às vezes não dava, mas às vezes era insuficiente, e ele, não, tem que ir. Então aí foi uma presença marcante na minha vida, porque agora ele está meio, nem liga muito para o que eu falo da botânica, mas ele teve muito entusiasmo mesmo. E aí também minha vida é marcada por a chegada dos filhos. Cada filho chegou numa época que tem uma determinada etapa. Então eu casei em 70, 71, já tive a primeira filha, e em 72 o segundo filho. Nasceram em Pernambuco, Recife, né? E era difícil conciliar então o trabalho e a família, mas eu sempre procurando, em busca de realizar e cumprir a minha profissão, que eu estava aí começando a descobrir mais e mais a importância da profissão. E aí então, em 1973, o meu marido teve um convite para vir para São Paulo. E eu disse, é para São Paulo, todo mundo nordestino tem um pouco de vontade de conhecer São Paulo, aquela coisa, São Paulo, cidade grande. E eu era uma pessoa muito
nordestina mesmo, simples, né? Então eu queria vir conhecer São Paulo e vim com a cara e a coragem. Foi muito difícil deixar minha mãe, meu pai já era falecido, meu pai faleceu muito cedo, então eu e meus irmãos todos, então foi difícil. Mas resolvi enfrentar. Trouxemos as duas crianças, né? O Fábio com 1 ano e a Ana com 2 anos, e viemos no Fusca, né? Eu, o Fred e mais uma pessoa para cuidar das crianças. Chegamos em São Paulo, eu chorei muito, 1, 2, 3 dias chorando, porque achava tudo frio, tudo era diferente, não tinha ninguém. Então foi uma adaptação difícil. Meu marido estava na dele, que estava assim, lutando pelo emprego, e é um grande trabalhador, então ele veio com toda a garra para trabalhar em São Paulo e realizou todo o sonho dele. Então eu disse, bem, agora eu tenho que cuidar da minha carreira. Então eu procurei estágio na USP com a doutora Nanusa Luiza de Menezes, que eu já tinha feito um pequeno estágio com ela em 1970, quando casei, porque a lua de mel da gente foi interessante. Primeira fase, primeira semana no Rio de Janeiro, linda cidade maravilhosa, e eu fiquei empolgada com o Rio de Janeiro. Aí a segunda semana já era para trabalhar, o meu marido tinha um estágio. Aí eu vim, aí eu procurei a Nanusa para não ficar também parada, eu fiz um estágio com ela de um mês, pelo menos, né? Então eu gostei muito de trabalhar com a Nanusa, é uma grande amiga que eu tenho hoje. Outro marco também na minha vida profissional e que temos um contato ainda hoje, e é uma pessoa que muito querida. E aí eu fiz o estágio de anatomia, mas na anatomia eu digo, puxa vida, mas eu quero fazer taxonomia. Então eu comecei a querer mudar para taxonomia. E aí passei mais 1 ano, 2 anos, outra marca na minha vida, o nascimento do Cristóvão, meu terceiro filho, em 1974. Então aí eu estava começando a me adaptar em São Paulo, aí nasce o Cristóvão, e aí eu comecei a ficar um pouco entediada, porque estava sem emprego, e o marido teve um pequeno assim, ficaria ou não sem um emprego, aí eu disse, olha, então eu vou para Recife, vou tentar lá alguma coisa, e você fica aqui para ver o que é que dá. Se você arrumar um bom emprego, e eu arrumar também, onde a gente tiver a melhor situação a gente fica. Aí passei mais quase 1 ano em Recife, 74, Cristóvão nasceu em 74, fiquei 75, aí ele arrumou um emprego e logo em seguida, ou foi concomitante, abriu o concurso aqui do Instituto Botânico para biologista. Eu disse, bem, eu não sei se eu passo, né, porque eu não tinha vários estagiários que iam prestar aqui, né. Disse, eu vou lá com a cara e a coragem, mas eu tinha muito estágio com o Dado, eu tinha o estágio com a Danusa, não tinha muita publicação, mas eu tinha já uma grande tendência assim, a ter um bom caminho ali, um bom percurso na botânica. Prestei o concurso, estava afiadíssima, porque eu estava tentando prestar na USP, a seleção para a USP, então não foi tão difícil, eu fui bem na prova, fui entrevistada, tudo. Até o doutor Fidalgo que me entrevistou, e entrei como biologista. Naquela época eu não tinha carreira de pesquisador científico, então eu entrei como biologista e logo em seguida saiu a carreira, mas eu não pude ingressar porque tinha algumas normas que não cabia, né? E eu só ingressei na carreira de pesquisador científico em 1983, que aí eu entrei na carreira. Mas logo no segundo ano que eu estava no Instituto de Botânica, eu recebi uma proposta de ser responsável pela seção de monocotiledôneos, que era a seção que eu entrei. Então eu respondia sem ser chefe, mas já tinha vontade de organizar as coisas e mostrava grande dedicação ao Instituto de Botânica e ao trabalho. Aí eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Então eu decidi naquela hora que eu entrei no Instituto que eu ia fazer taxonomia. Aí escolhi a família. Quem me ajudou a escolher a família, a Shiridace, tem até aqui algumas Shiridace, foi o doutor Ailton Brandão Joly, a Nanusa e a Ana Maria Juliette. Olha, é uma família que não tem ninguém no Brasil, nem um especialista. Família maravilhosa, tem poucas espécies, mas é bom ter um especialista, poucas espécies. Tem no Brasil agora, para o checklist que a gente fez agora, para a Flora do Brasil, só aqui nós temos 183, né? E a família tem mais de 400, mas a maior parte é neotropical e grande concentração no Brasil e nos campos rupestres. Então foi uma descoberta, mas quem ia me orientar? Eu não tinha ninguém em taxonomia naquele momento. A Ana Maria Juliette, ela não tinha ainda o doutorado, e aí eu queria fazer com ela. Então eu disse, vou esperar um pouco. Então aí eu peguei para o mestrado, eu escolhi outra família, que foi Bromeliácea, monocotiledôneos também, para trabalhar, e pedi para a doutora Terezinha Meller me orientar, ela aceitou. Então eu fiquei super feliz e sou grata a ela até hoje, né, porque ela me aceitou, mas aí eu tive que mudar para palinotaxonomia, né,
E aí foi o grande desafio, que ao mesmo tempo que eu estava estudando enxeridácea, eu estava estudando a bromeliácea. E quem ia me orientar mesmo na taxonomia? Eu fui uma autodidata no começo. Então eu coletava as bromeliáceas, eu fiz as fontes do Ipiranga aqui, a bromeliácea das fontes do Ipiranga. Eu saía para Ilha do Cardoso depois um projeto que a gente pegou e foi um longo e ainda tem algumas coisas para concluir. E aí eu mesmo ia identificando as minhas plantas. Usei material de herbário, mas assim, eu busquei o material no campo. Então eu ia aprendendo. Abria uma flor, olhava, anotava. Tinha a flora neotrópica do meu lado, os 3 volumes da flora neotrópica. Meu grande mestre, né, ali foi a flora neotrópica. E o pólen mostrou-se assim uma surpresa encantadora, né? Então, eu gosto muito de desenhar, tenho uma tendência assim, meio artística, né, por gostar de desenhar e fazer aquarela, essas coisas. Não desenvolvi, mas é uma vocação. E aí eu desenhava meus grãos de pólen, que hoje é tudo muito mais fácil, fotografia, mas eu fiz a microscopia eletrônica, eu quis perfeito, porque eu tenho um certo grau assim, de exigência com o meu trabalho. Eu quero a coisa mais perfeita possível. A doutora Terezinha também, então a gente fez uma dissertação, bom trabalho em conjunto. Depois, assim, era datilografado, tinha aquelas correções. As figuras eram todas coladas, então foi um trabalho assim, braçal muito grande, mas ficou uma obra de arte. E com a revisão da doutora Terezinha não tinha erro. A doutora Graziela foi da banca e ela disse: minha filha, essa tese devia ser um doutorado. Então eu fiquei muito orgulhosa, né, de uma pessoa com o nível da doutora Graziela, né, falar isso. E realmente a dissertação estava muito bem feita, depois publicamos, e o trabalho é um trabalho que serve assim, de base para os estudos de pólen bromeliácea. E ficou o aprendizado da taxonomia, que eu continuei a desenvolver. Mas como eu tinha escolhido a enxeridácea para o doutorado, e eu já tinha desenvolvido muito assim a parte de herbário, de campo, então eu resolvi fazer mesmo meu doutorado em enxeridácea. E aí a Ana já tinha doutorado, então eu comecei o doutorado com a Ana e eu defendia meu doutorado, demorou, né? Foi em 1992, o mestrado foi em 1986, não, foi 84. E aí eu fiquei, então, nesse intervalo eu coletava muito e eu aproveitei muitas expedições da USP, né, aos campos rupestres, principalmente a Serra do Cipó, que era um projeto coordenado pela Ana Maria Juliette e hoje pelo Pirani. Então toda viagem que tinha que eu podia ir, eu fui grávida, eu fui todas as épocas do ano e mais uma vez eu era autodidata para aquela família, né, porque não tinha especialista. E foi maravilhoso. Então a descoberta foi incrível, porque apareceram muitas e muitas espécies novas e também não referidas para a região, que foram acrescentadas e que continuam até hoje. Então eu fiz para a Serra do Cipó, mas que é um tratamento assim que se expandiu depois, logo em seguida para os campos rupestres de Minas Gerais e Bahia, né, que eu tenho já alunos trabalhando comigo, e que eu pude publicar com uma revisão mais aprofundada, porque aí eu já tinha visitado vários herbários. Então eu visitei os herbários de Nova York 2, 3 vezes, Missouri, Botanical Garden, tudo isso nesse período entre o mestrado e o doutorado. Eu fui muitas vezes por iniciativa própria, pagando. Aí quando eu tive um currículo melhor, então eu pedia para o CNPq, ganhava CNPq. E fui também para Kio, fiquei lá no Kio 3 meses. Então eu não tive pós-doc. Meu pós-doc foi o campo e visitas ao herbário, né? Então eu me sinto assim com esse pós-doc. Então eu visitei esses herbários e foi porque não existe, né, a taxonomia sem o campo e sem a consulta aos materiais típicos, porque você termina não resolvendo. Então eu tive também um grande desafio, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo meu doutorado, eu tinha cargos administrativos. Já em 81, eu fui curadora do herbário, então eu fiquei de 81 a 86, era curadora desse herbário maravilhoso, né? O terceiro maior do Brasil, então eu ganhei uma experiência, foi uma oportunidade que todo mundo deveria passar, né? Porque você conhece os especialistas, recebe os especialistas, então naquela época era incrível, as visitas eram muito frequentes, então eu era uma simples pesquisadora ainda iniciante, né? E aquele bando de especialista bom, então que eu via só nos livros, chegavam aqui, eu recebia, às vezes pouco tímida, porque eu ainda sempre tinha essa característica, eu não tinha assim muita, não era muito jogada, né? Então era tudo, meu trabalho é mais assim de formiguinha, né? Então eu fiz esse trabalho de curadoria. Eu me lembro em 81, quando eu peguei o cargo, uma passagem que marcou muito foi o meu professor Dardo de Andrade Lima me ligar e dizer:
Graça, estou muito feliz por você. Eu não reconheci a voz de imediato, porque ele morava lá em Recife. Então, quando eu reconheci, até ele brincou, um admirador seu. E aquela voz, assim, muito rouca, muito... Eu disse, quem será esse? Eu não estou me lembrando, eu não tenho esse admirador. Aí ele se identificou e falou, olha, eu confio muito no seu trabalho. Me deu conselhos que foram preciosos, que valeram até hoje. Então, acho que eu tive muita sorte. As pessoas sempre que me cercavam, elas me empurravam, né, para minha projeção. Então eu peguei a curadoria, assim, eu arrastei armários, eu montei a coleção, arrumei, reorganizei a coleção, eu criei um sistema de subcuradorias e depois o quadro foi aumentando, chegaram os novos pesquisadores, né? E aí foi mudando, os curadores têm que mudar, realmente é uma coisa que todo mundo devia pegar e foi muito marcante essa fase de curadoria. E também eu ingressei na carreira do pesquisador científico em 83, só em 83, mas já entrei como pesquisador científico 3, que teve uma norma transitória, né, porque, para pegar os biologistas. Então eu passei para pesquisador científico 3 e ainda não tinha o mestrado, só fui defender o mestrado no ano seguinte. Então você vê que eu já tinha um bom currículo, apesar de não ter o mestrado. Mas hoje é mais difícil, realmente, o funil está muito maior, né? Então, e eu terminei como... Hoje eu sou pesquisador 6, mas eu já entrei como pesquisador 6 em 1995, ou foi 94, por aí. Então já é o topo da carreira do pesquisador científico, né? E nesse intervalo também eu peguei uma diretoria da divisão de fitotaxonomia. Naquele tempo chamava divisão de fitotaxonomia. Hoje é centro de plantas vasculares. Para combinar, inclusive, com a nossa pós, né? Que nós temos plantas vasculares e avasculares. E aí eu peguei a diretoria e foi um momento turbulento, porque terminar o doutorado, dar conta de uma administração, e fiquei bastante tempo, mais de uns 3 anos. E eu tinha muito gosto por aquilo, então de administrar também, porque eu queria dinamizar mais a coisa. Mas na verdade, esses cargos administrativos têm que ser muito temporários, porque você vê que você não vai mudar muito as cabeças, a forma das pessoas pensarem. Então eu fui aos pouquinhos me desligando da parte administrativa. Eu peguei mais ainda uns 2 turnos de diretoria, mas recentemente até, mas eu optei em parar para poder me dedicar mais à pesquisa e aos alunos, que aí tornou-se o ponto mais forte da minha trajetória, formar recursos humanos. Então, o meu doutorado, eu já falei que eu terminei em 92 e eu fiz outras novas coletas nesse período também. Incluía João Semi da Unicamp, então era uma turma que era muito amigável, muito amistosa no campo. A Estela daqui do Botânica, a Graça Ságio lá da Unesp, a Neuza, a Nanusa, a Ana, Vera Escatena depois, o Paulo Takeo-san também mais recentemente. Então essas expedições foi muito aprendizado, não só aprendizado da botânica, aprendizado de compartilhar no campo, de dividir, né, aquele sanduíche às vezes ali. Isso foi uma coisa que também foi bem importante, bem agradável. Depois que eu saí da diretoria, eu tentei voltar para Recife, porque me chamava, né? Eu queria voltar para o Nordeste. Então em 94 eu voltei para Recife, pedi licença sem vencimentos. Grande assim, eu fiquei em dúvida, né? Foi uma loucura. E a carreira podia parar ou não, eu podia decolar mais lá ou não. Então eu fui, fiz concurso para professor adjunto, entrei e fiquei 9 meses. Mas eu não aguentei, porque o marido que ia ao meu encontro com a família, ele simplesmente se arrumou melhor por aqui. E eu fui vendo que isso eu ia prejudicar muito a minha família e a mim mesma. Eu estava muito sofrida de estar longe, né? E a minha filha mais nova ainda não tinha entrado no vestibular. Então, e também falando de filhos, eu falei que em 74 nasceu o Cristóvão, quando eu estava naquela transição, fui para Recife também, fiquei um pouco lá. Em 76, quando eu entrei no Botânico, no ano seguinte nasceu a minha filha mais nova, a Cristiana. Então, outra marca, né, que eu estava entrando no Instituto Botânico. Então, meus filhos tiveram, além de serem as coisas mais importantes que eu tenho na vida, né, eu tenho uma marca assim na minha trajetória. Eu tive a sorte de ter essa babá que eu trouxe, essa menina que eu trouxe, que praticamente criei junto, é a Dileuza, que até hoje ela está na família, mas agora ela é babá da minha neta. Então ela era muito nova, então dá tempo dela ser babá ainda da minha neta. Eu acho que ela termina aquele trabalho dela com a minha neta de 2 anos e meio, a Mariana,
e vai se aposentar, porque ela já trabalhou bastante cuidando de crianças, e minhas crianças ela cuidava, então eu podia ir para o campo. Meu marido às vezes chiava um pouco, né? Porque eu procurava não fazer expedições muito grandes. Eu procurava sempre dosar. Eu não posso prejudicar tanta família, os filhos, sente falta. Mas a botânica não tem jeito. Eu acho que a profissão ou você abraça ou abraça. Não tem como ser meio termo para ser um bom profissional, né? E o amor que eu tenho também, a vocação. Acho que você vai se dar bem cada vez que você descobre que aquilo que você escolheu é realmente a tua vocação. Então, cada dia eu me conscientizo que isso é realmente foi a boa escolha que eu fiz na vida. Então, e agora eu quero deixar esse aprendizado, uma parte, passar para outros jovens, né, para dar continuidade. E agora, quando eu fui para Recife, agora, como ficou a minha vida? Então, voltei para São Paulo, do mesmo jeito, não atrapalhou em absolutamente nada, porque o período foi curto, né? E aí eu ajudei a organizar o congresso de Ribeirão Preto com a Helenice, eu era vice-presidente. Foi um congresso maravilhoso, a Helenice trabalha muito bem. Eu sou amiga pessoal da Helenice, outra pessoa também importante na minha vida, além das coletas, somos amigas. E os nossos filhos cresceram juntos, né? E a gente tem uma relação de amizade muito boa. E aí a gente organizou esse congresso, e dentro do congresso teve o simpósio de bromeliácea. Aí eu me soltei, chamei os especialistas de fora. Então a minha vida é sempre dividida, Shiridácea e bromeliácea, né? Então, tá tentando atender essas duas demandas da minha vida. Então, Ribeirão, eu cheguei assim, voltando de Recife, né, para continuar o trabalho aqui, e já voltei e logo em seguida virei pesquisador 6. Então, fiquei profissionalmente tranquila. Agora eu posso deitar e rolar. Não, aí que eu comecei a minha batalha. Parecia que agora eu estou acomodada, sou pesquisador sem de jeito nenhum. Então eu comecei a intensificar a pegar orientando, né, que aí eu tinha o doutorado já, e eu comecei então a me dedicar mais à Shiridácea e publicar alguns trabalhos. Teve uma grande expedição também que marcou esse período, na década de 80, foi uma expedição com Robert Krau, um especialista em Shiridácea americano. E ele veio para o Brasil, nós ficamos, aí sim, eu exagerei um pouco, fiquei mais de 21 meses no campo, andando pela Careia dos Pinhaços, Goiás, Mato Grosso, e fizemos uma coleção de herbário muito boa, que hoje é a base do meu trabalho, que nós publicamos junto, ficou uma parceria, publicamos junto vários taxos novos, e que até hoje ainda tem taxos novos que ficaram ali guardadinhos para serem resolvidos. Porque cada dia que eu mexo na minha coleção, eu vejo que tem coisa nova ou sinônimos para fazer combinações, etc. Então eu estou trabalhando agora, no momento, mais com a Shiridácea que com as bromeliáceas. Porque depois que eu peguei um monte de aluno, não um monte, assim, eu formei 10 doutores e 10 mestres, né? Então a maior parte são tudo em bromeliácea, porque outras famílias de mono e Shiridácea só formei em mestrado, agora que eu tenho 2 doutorandas. E aí então bromeliácea já estava uma família assim muito repleta de especialistas. E aí eu tenho um no Rio Grande do Norte, o Leonardo Vessier, que defendeu ano passado, um que acabou de defender esse ano na USP também, que está como professor substituto, Rafael, lá em Ilha Solteira, a Rafaela Fosse, no Rio de Janeiro, a Andréa Costa, no Rio de Janeiro, eu não posso esquecer ninguém, senão a Gardene Souza, minha grande amiga, que temos parceria de trabalho lá no Piauí, nós temos trabalho ainda em conjunto. Todos eles ainda restam um trabalhinho ou outro para fazer. Então foi uma experiência maravilhosa ver esses doutores, né, todos, e tem a Rosângela Tardive e o João Vicente na Unesp de Registro, né, e a Rosângela lá no Paraná. Então essas pessoas já estão com seus núcleos formados, formando aluno. Então é a coisa mais importante. Você já vê que até sendo superado pelo trabalho dos seus alunos, que estão entrando numa fase muito mais inovadora, né, com a biologia molecular, com outras ferramentas, que na nossa época a gente não tinha aquela facilidade de baixar os tipos pela internet, tinha que ir lá no herbário ver, tinha as fotografias que você ficava quebrando a cabeça. Não estou desvalorizando o trabalho atual dos jovens, mas assim, que era muito mais cavado, a busca era maior. Para o taxonomista, que é um trabalho que demora muito a render, né? Muita gente se desanima, porque o trabalho de taxonomia ele é lento, né? E as publicações também são, às vezes não tem aquele peso, aquele impacto, né? Então tem muita gente que foge da taxonomia, mas a pessoa quando tem vocação, supera tudo isso.
Então, só voltando assim às expedições, eu tive muitas outras interessantes, eu destacaria aqui duas que foram assim uma espécie de um desafio. Eu fui para Mamirauá em 96, uma viagem assim espetacular, só natureza. Nós ficamos num alojamento sobre o rio lá, então a gente só vendo aquelas bromélias, e eu tive uma grande assim, grande descoberta de ver aquelas plantas na Amazônia. Então foi um aluno meu, Sérgio Sacagawa, que agora mora em Manaus, ele que me convidou, porque ele estava lá. E eu pensei, vou, não vou, lá com a família, essas alturas do campeonato, não era mais uma menina, eu já tinha meus filhos todos grandes, já estava até com neto. Eu disse, vamos embora. Eu estou precisando de dar uma parada nessa parte aqui de laboratório, né, ver um campo, a Amazônia, que eu conhecia só de congresso. Aí fui, fiquei encantada, deu um novo gás na minha vida, eu voltei assim, eu consegui, eu dei conta, eu fiquei, o jacaré de um lado, a cobra do outro, então foi incrível, né? E aí também outra viagem que eu fiz muito recentemente, em 2006, essa aí foi uma travessia do Vale do Pati. Nós andamos, sem mentira, 73 quilômetros. Eu e mais dois colegas, amigos, o Vandi e a Soninha, que é uma pesquisadora daqui. A gente foi para conhecer a vegetação, mas também aquilo tinha um gosto de desafio. Primeiro dia a gente andou 30 quilômetros naquela travessia, aquele sol. Mas eu, assim, o desapego, né? Até você deixar tudo para trás, aquela mochilinha nas costas, era eu e Deus. Então eu estava ali enfrentando. Então sempre assim, ou protegida pelo pai, pela mãe, depois pelo marido, os filhos tomando conta, sempre aquele carinho, aquela... Então eu disse, agora sou eu sozinha e a natureza, né? E fui ali naquela investida, parando nas casinhas dos moradores, olhando as iridáceas, as bromeliáceas, fotografando mais do que coletando, quase impossível coletar, porque tinha que andar, né? Um burrinho não, desculpa, não era um burrinho, era um guia que levava as coisas no ombro, uma mochila enorme, e a gente tinha que levar o mínimo de roupa possível. Então eu levei o mínimo mesmo para não ter que carregar peso, porque eu morria de medo de carregar peso, porque não era nem uma criança, já passava, estava ali nos 60 já, né, passando, e eu disse, eu vou enfrentar isso porque eu posso, porque eu acho que é uma coisa que fortalece. Foi realmente uma grande satisfação, além do convívio com essas duas pessoas e o guia, que me ensinaram muita coisa, assim, de amizade, né, do silêncio muitas vezes, de olhar as estrelas e de chegar quase desfalecendo e conseguir chegar. Então eu tenho essa grata oportunidade. Então é uma profissão muito encantadora, né, porque você viaja bastante, conhece a natureza como ninguém. Só que na época que eu estava fazendo doutorado, eu olhava com olhos mais de cumprir um trabalho. Eu tinha que carregar aquelas pressas, eu tinha que passar aquele sufoco. Às vezes pessoas que não eram muito amistosas, né? Outras eram, aprender a dividir, todo aquele aprendizado. Mas quando chegou nessa viagem, não. Essa foi a viagem assim, agora eu vou para dividir, para aprender, para superar. Então foi uma coisa assim que eu guardo com bastante carinho, essas viagens. E as outras também, com o pessoal da USP, eu tive também aquela que eu falei com o Krau, também foi bem importante. E mais ultimamente eu viajei muito com o Paulo Sano e a Vera Scatena para Tocantins, para Chapada do Veadeiro com outras pessoas, também a Tassiana. São vários botânicos que a gente fez expedições juntos. Então eu acho que o taxonomista ele tem que ser também muito presente no campo, né? Eu tive também uma fase agora marcante depois de tudo isso, que foi a da flora funerogâmica do estado de São Paulo. Isso aí marcou a história da minha vida. E aí foi que eu tive que mostrar que eu era dedicada, ter garra e fazer um trabalho que eu não esperava. Porque o querido Hermógenes deixou essa herança para a gente, né? Ele foi o primeiro coordenador. A Ana Juliette era adjunta junto com ele e eu. E a Terezinha Melém foi chamada em seguida, depois o George Shepard, que são meus grandes amigos, que entraram logo em seguida ao falecimento do Hermógenes. Então, a Ana estava indo para a Bahia e aí eu peguei a coordenação geral. Eu disse, eu vou dar conta disso. Mas aí foi um dos avanços mais importantes também, porque eu parei um pouco a minha pesquisa para cuidar da pesquisa dos colegas, mas deu um impulso que eu fico muito realizada por isso. Eu tive que fazer muito do meu jeito, né? E a FAPESP foi essencial, o CNPq, mas uma hora a FAPESP
chega de recursos que já tinham dado tudo. Então a gente começou a trabalhar só com os autores. E aí foi difícil, esse corpo a corpo quase, né? Tinha alguns que respondiam prontamente, porque não é um trabalho prioritário de cada pesquisador. Então ele faz se ele estiver agradado com aquilo e quais as condições, né? Muitas vezes não, a instituição não dá tudo, né? Mas aí a gente foi vencendo batalha por batalha e tinha dinheiro para publicar para as ilustrações que eram mais difíceis. O campo a gente teve no início. E aí nós publicamos a obra até agora, 7 volumes, de 2001 a 2007. Os 3 primeiros foram anuais, depois foi aumentando, porque vai ficando mais difícil de você arrumar os dados, porque os autores já estão envolvidos mais com outros projetos, já são muitos deles pesquisadores sêniores, já estão com a equipe muito grande, então vai dificultando. Mas a gente usou muito pós-graduandos, foi o que deu esse avanço. E toda a dissertação de mestrado, que era com uma família, um gênero da Flora de São Paulo, foi uma colaboração muito boa, tem vários que saíram, né? Então é um projeto que eu investi até recursos meus, mas assim, para pagar um estagiário aqui e ali, e também para até cobrir nanquim de algumas pranchas, porque senão o volume não saía. A instituição, o Instituto Botânica, teve uma importância fundamental, primeiro pelo herbário. Todos os nossos pesquisadores, Inês, Candinha, todos eles, Rosângela, Gerlene, são colaboradores. E também o Instituto Botânico começou a financiar a publicação, né? Então, os 3 últimos foi financiado pelo Instituto Botânica. O anterior foi meio a meio, Instituto Botânica, FAPESP. E os outros, FAPESP. Então, a gente teve essa grande força do Instituto Botânica em pagar a publicação. Só que o projeto agora ele está passando por uma fase provável de renovação, né? Eu estou saindo da coordenação, fico no corpo editorial, mas eu acho que outras pessoas têm que tomar esse espaço e provavelmente vão ter um fôlego maior, porque eu acho que a gente tem que tanto publicar flora online, como a gente tem que procurar alguns produtos derivados da Flora de São Paulo para não ficar só os 7 volumes, que já é uma riqueza. Ali estão os 7 volumes, cada um tem uma capa bonita, que o George Shepard se encarregava de fazer, escolher a planta de cada volume, né? Então e o George teve um papel fundamental aí, porque ele foi a parte de informatização dos dados, a parte de para colocar para os PDFs, ele fazia primeiro uma preparo das monografias e todo aquele rebuscamento, que ele é muito, muito bom nisso. E um grande amigo que eu conquistei, ganhei, sou muito grata a ele. A Terezinha Melhem, que era minha orientadora de mestrado, veio a ser minha colega, e aí ela pegou com muita garra. Ela é uma excelente editora, então ela vê coisas assim que ninguém imagina, então ela revisou quase todos os volumes, ela é do corpo editorial. Depois veio a Suzana, também muito boa editora, Inês Cordeiro entrou mais recentemente, o Piranha, a Luísa Kinoshita, a Mizue Kirizawa e Margarida. Então a gente está abrindo o leque para vir outros editores para poder a coisa andar mais rápido. Então a Flora foi então uma grande conquista, um grande desafio e uma grande realização. Mas eu também tive a sorte de publicar o checklist junto com todos os autores, né? O checklist da Flora do Estado de São Paulo, que eu acho que isso aí foi fantástico. Foi lançado, você estava lá, né? Recentemente lá na Unicamp, uma comemoração, uma homenagem ao professor George Shepard, pelo trabalho intenso a essa obra, e o checklist saiu. É claro que vai ter que ser atualizado temporariamente, né? Cada época tem que ter uma nova inclusão, correções serão incluídas, e é uma obra online, então tem essa facilidade de ser atualizada. Mas tem o voucher, então eu acho que é um checklist rico, porque ele não apenas tem a listagem das espécies, mas ele tem a indicação do voucher, então o material científico está ali, o testemunho, né? Então foi um passo gigantesco, graças ao Biota aí, que entrou. O Jolie topou o nosso desafio, ele nos convidou, e tivemos a ajuda também do Tiago, do Biota, que foi uma colaboração fantástica. E todo aquele corpo coordenador que nós chamamos, incluindo a Ingrid, Suzana, todos aqueles editores, foi fundamental para sair. Foi muito difícil mesmo o trabalho no final, muito exaustivo, e nós conseguimos. Então eu estou muito satisfeita. A minha atividade de pós-graduação também ela é
bem diversificada. Eu sou credenciada no Instituto de Botânica, tenho vários alunos aqui, tive uns já formados, e da USP eu formei vários alunos. Aliás, a grande maioria foi na USP. E fui credenciada pontual no Emílio Guild, onde já dei várias disciplinas lá e adorava ir para lá, porque ia sempre numa expedição. O pessoal de lá muito amigo, muito agradável, aqueles alunos novos, ávidos por conhecimento, né? Então eu dei disciplina de monocotiledônia lá e dei também vários minicursos de monocotiledônia. Outro curso também que eu fui credenciada foi lá na Federal de Pernambuco. Ultimamente eu estou também pontual de Minas Gerais com uma aluna de doutorado que trabalha com filogenia de Chiles, né, que está agora fora fazendo a filogenia molecular lá em Nova York. Tenho mais uma doutoranda fazendo revisão de abóbora aqui no Instituto Botânico, a Gisele, que fazendo muita coleta, um gênero difícil, que ela tem que ir muito para o campo, principalmente no norte do Brasil. E agora está terminando uma menina o mestrado dela com Shiridácea também. Então eu estou agora, é o meu momento da Shiridácea. Que eu fiquei surpresa quando eu vi a quantidade de dados que eu tenho acumulado, que eu venho acumulando e como sai assim, sabe? Transborda. É uma coisa muito prazerosa. Então eu abri mão da flora de São Paulo também por conta disso, abri mão da coordenação. E bromeliácea eu estou fazendo em parte com os alunos, nunca vou deixar, mas a minha prioridade agora é a Shiridácea, que eu estou com um projeto de concluir a flora do Brasil, né? Eu estou fazendo flora regionais estaduais com as alunas e tem uma parceira também nos Estados Unidos, a Lisa Campbell, que é lá de Nova York, que é co-orientadora das duas alunas, e isso tem dado uma ferramenta, um impulso também. Também tenho parceiros no Recife, que é pelo PNADB e Probral, são dois projetos grandes que eu tenho com a Ana Maria Benco e Zé Pom, alunos em comum, com orientação em comum, principalmente bromeliácea, que me rendeu um workshop em Frankfurt o ano passado, que eu fui para lá. E o ano passado foi muito intenso, porque eu tive, além desse workshop em Frankfurt, eu fui para o Congresso Internacional da Austrália, né? E participei de um simpósio, dei palestra sobre bromeliácea, fiz um apanhado geral. Foi também uma retrospectiva, porque eu comecei a ver o quanto eu já tinha me dedicado às bromeliáceas. Então estava realmente assim, satisfeita, alegre por ter visto tanta coisa e tanta gente trabalhando, assim, várias linhas novas também, né? Então eu voltei da Austrália mais definida ainda, que a Shiridácea precisava muito de eu concluir e terminar. Porque uma hora eu tenho que dizer, agora eu vou aposentar quando eu não definir, porque meu marido está um pouco chateado, porque ele já aposentou, mas eu disse, tenha paciência, porque realmente a botânica não é assim. Não dá para você largar, né? Tem coisas para fazer, coisas importantes, e que eu pretendo continuar, principalmente essas expedições e o trabalho da flora neotrópica. Agora, no momento, deixa eu ver, eu me lembro mais de alguma coisa dos últimos anos. Bem, eu destaco a formação de recursos humanos, que 10 mestrados, 10 doutores. Mas está faltando lá um doutorado que defendeu agora lá da USP, o Rafael fez uma revisão maravilhosa do gênero ortofito, que era o meu gênero preferido das bromeliáceas. Mas uma hora eu disse, você tem que dar, você tem que abrir, tem uma pessoa mais jovem para coletar. E foi uma realização, porque aquelas expedições todas que algumas eu fiz com ele, eu não iria fazer. Né? Então, principalmente na Chapada Diamantina, é um gênero endêmico do Brasil. Né? Assim como a Alcantária também, que é o gênero que o meu outro aluno, que está no Rio Grande do Norte, são os mais recentes, doutores que eu formei. Então foi assim muito prazer trabalhar com eles, porque a gente ia para o campo e era um trabalho aqui cotidiano, né? Foi incrível. Então eu estou agora trabalhando não só no laboratório, nem na minha sala, mas assim muito aqui na minha sala, porque eu tenho que escrever, né? Os artigos. Muitos papers estão quase prontos, de revisões taxonômicas de pequenos grupos das Chiris, né? E no que eu estou trabalhando com as alunas, eles estão aparecendo mais e mais, e aí eu estou conseguindo, depois de uma visita recente que eu fui para Nova York e Washington esse ano ainda, eu dei aquele fechamento assim, né? E aí eu senti vontade de voltar para os da Europa. Eu já visitei o de Paris, o de Kiel e o de Berlim. Agora eu preciso ir para Estocolmo e preciso ir lá também em Munique, que eu vi os tipos de lá, mas não fui novamente. E agora é uma outra etapa, né? Você já tem uma base, um conhecimento
que dá para você fazer muito mais seguro. É isso, é aquilo. E eu acho que é uma contribuição que eu posso deixar e devo deixar e concluir para poder ter essa continuidade agora que eu estou formando essas meninas. Congressos, eu viajei muito para congressos, eu não perdia, mas assim, não era uma coisa mecânica só. Então meu primeiro congresso foi em 69 na Paraíba. Eu era uma criança, né, tem fotos lá, era estudante ainda. Depois, em 72, teve um congresso presidido pelo Dardo de Andrade Lima. Eu era da comissão de alojamento, uma coisa assim, mas já estava me inserindo no contexto. E aí eu já apresentei o trabalho, lá era na banca, estava a doutora Berta, que era de anatomia, e o professor Ferri. Eu pensei que ia morrer aquele dia, quando eu me vi assim na frente dos dois, e eles sério, não disseram uma palavra. Aí ninguém também me ajudou, tem essa postura que fui com a cara e a coragem. E depois disso, então, eu acho que eu fui saltando. Aí eu fui para vários congressos latino-americanos. Eu fui em 77, minha filha mais nova tinha nascido, fazia 9 meses, 10 meses. Então, eu sacrificava um pouco os filhinhos, eles me desculpem, mas eles são compreensivos, eles vibram com a minha profissão. Eles entendem, né? Mas há um sacrifício, mas não dá para você fazer bem feito se você não sacrificar um pouquinho. Né? O marido... Ele também é compreensível, mas também acha um pouco ruim se eu tiver que viajar muito agora, principalmente. Então, eu tô olhando assim, os congressos que eu fui, incrível a quantidade. Eu fiz essa retrospectiva, me obrigou a olhar todo o meu lápis, os papéis amarelos, eu fui lá buscar. E eu vi o congresso de 82 do Peru, que foi maravilhoso, estava a Ariane, estava muita gente, o Paulo Vintes. Então, a gente também se divertia, saía para aquelas penhas folclóricas, né, à noite, né? E a Ana Juliette também sempre presente, correndo. A Ana, quando eu viajava com a Ana, eu não podia parar para nada, nem para ver a Estátua da Liberdade. Quando eu fui a primeira vez a Nova York, ela disse, não ali, ele já está vendo a Estátua da Liberdade. Então eu tinha que sair correndo para o herbário. Hoje eu faço, mas eu faço assim, mais calma, sentada, olhando, com a máquina fotográfica ali, olhando o herbário, entendeu? Porque era uma coisa tudo muito corrida, né? E como eu falei, a gente não tinha nada pela internet, né? Então, eu tinha umas fotografias dos tipos de Chiris aqui, que era do Lyman Smith, que passou um período aqui no Botânico, umas fotos assim muito desbotadas já, mas eu conseguia olhar o que tinha ali naquelas fotos, né? Depois quando eu via nos herbários, aí puxa vida, aquilo que eu vi lá era realmente assim, assado, entendeu? Então eu tive então uma carreira, uma trajetória muito diversificada, né? E passando por várias disciplinas, né? Anatomia, palinologia, então pessoas que marcaram aí toda a minha história, e a taxonomia com a Ana, e depois todos esses meus alunos, que eu sou muito dedicada aos alunos, eu vivo com eles, às vezes até eu misturava assim, com uma relação de filho, que eu comecei a me policiar mais, porque eu desgasto, porque como eu me dou completamente, né, assim como para a Flora de São Paulo, que foi esses filhos a esse 7 volume, mais o checklist, né, então eu acho que eu tenho que me policiar, porque eu não meço esforço. É para fazer, vamos. Tem que parar tudo para ir para ali, vamos, entendeu? E isso é gratificante, mas também traz desgaste físico. No momento eu estou como pesquisador 6, na ativa, trabalhando como eu falei, com a Xiridácea mais de perto, bromeliácea, publicando algumas coisas com os alunos ainda e acabei de fazer o checklist de São Paulo, atualizando as bromeliáceas, né? Espero continuar ainda nessa jornada e pegando mais alunos, agora alunos mais pontuais, para não pegando assim qualquer família, porque que eu peguei vários, Ciperácio, Marcos Alves lá de Recife, Ana Prata, ela também do Nordeste, até a Sclepiadácea eu peguei, a Tatiana Cono. Então foram alunos assim especiais, mesmo em outras famílias eu aprendi com eles, né? Aí era o aprendizado contrário. Provavelmente eu devo ter esquecido de algumas pessoas. O Carlos Bicudo, uma pessoa foi importante aqui no Instituto de Botânica, porque ele era diretor quando eu fui chefe, a Terezinha Melenha, a Marisa Cordeiro Marinho, todos os diretores que aqui passaram, todos os meus colegas tiveram muita importância assim, nesse convívio do dia a dia, que a gente passa aqui muito mais parte do tempo. E eu acho que dei uma geral, né? Os congressos internacionais também que eu não perdi, eu fui para quase todos os monocotes, né? Monocote 1 no Kio, e fiquei 3 meses no Kio, no herbário do Kio. Então tinha oportunidade, eu ficava, mas era muito mais para ficar em herbário do que passear. Agora que eu
estou me dando um pouquinho esse direito de ficar um fim de semana, por exemplo, passeando em Nova York, né? Então eu estou muito realizada e eu estou mais realizada ainda porque eu acho que passar por uma carreira sem deixar formados, eu acho que você fica uma lacuna. Meus netos, já tenho 5 netos, né, que já acompanham essa minha história. O meu neto mais velho tem 13 anos, Diego. Ele viu o lançamento, tem até uma foto dele me entregando o livro, o volume 1. E quando ele estava já quase adolescente, eu estava lançando o volume 7. Então ele faz parte dessa história, né? Depois tem o Lucas, que é irmão dele, ele mora em Recife, tem mais 2 meninas, a Mariana de 2 anos e meio e a Catarina de 4, e o Bernardo de 1 aninho. Então eu espero ainda ter muitos netos e curtir muito, e quem sabe um deles venha a ser biólogo, né? Porque os filhos não quiseram. São profissões bem diversas. As 2 meninas são advogadas, são as mais velhas, a mais velha e a mais nova. Depois tem um menino que é piloto de avião, e o Cristóvão, que é o segundo filho, ele é designer. Então a mais nova ainda tentou fez o vestibular de biologia, mas foi no campo comigo, mas ela viu que a profissão dela era ser advogada e está muito bem, todos eles, graças a Deus, são filhos maravilhosos, marido. E então eu estou feliz com essa minha trajetória e feliz de poder falar um pouquinho dessa jornada na botânica. E alternando Recife e São Paulo, né? Quem sabe uma hora lá em Recife, tendo alguma atividade. Fica aí mas não tenho nada planejado. Obrigada.